Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedora do São Paulo, torcedor do São Paulo, tudo bem? Bom, espero que sim, meus amigos, minhas amigas. Neste vídeo vamos falar sobre a estreia do Ceni, mas não somente isso. Projetar a partir da estreia do Ceni no banco de reservas do São Paulo, no comando do banco de reservas do Tricolor, projetar como pode ser esse São Paulo a partir de agora, como deverá ser o comportamento do Tricolor do Morumbi no clássico majestoso, e o que vai conseguir o São Paulo a partir de agora. Também a partir daquilo que está praticando dentro de campo, praticou na estreia contra o Vozão, na estreia do Ceni contra o Vozão. Vai conseguir o que nessa temporada do Brasileirão ainda o Tricolor do Morumbi? Vai se safar definitivamente do rebaixamento? Vai parar com esse flerte aí absurdo, perigoso com o G4? Vai conseguir chegar à Sul-Americana? Algo muito provável. Vai conseguir chegar à Libertadores de América? Parece impossível, mas há muitas rodadas ainda no Campeonato Brasileiro. Muita coisa pode acontecer e qualquer equipe, mesmo a Chapecoense, pode perfeitamente chegar à Libertadores de América, que agora a gente pode ter perfeitamente um G9, meus amigos, minhas amigas. Vamos lá. Começando a destacar o fato de que a torcida do Tricolor do Morumbi canta o nome do Crespo no começo do jogo, um pouco antes do começo do jogo. Faz uma homenagem ao antigo treinador. E o detalhe muito interessante é que em nenhum momento a torcida do São Paulo gritou o nome do Ceni. Outra coisa interessante é que a torcida do São Paulo não homenageou nenhum jogador da equipe. Isso mostra claramente que o torcedor do São Paulo está muito atento às responsabilidades que alguns não estão assumindo por este momento da equipe do Tricolor do Morumbi. O torcedor aparentemente já sabe que isso tem muito a ver também com os dirigentes do clube, tem muito a ver também com os jogadores do elenco do São Paulo. E desses jogadores do elenco do São Paulo, é importante a gente destacar que alguns deles voltaram a ser prestigiados na equipe, no caso agora pelo Rogério Ceni. Um deles foi o Reinaldo, que foi lá jantar com o inimigo do São Paulo. O outro foi o Éder, aquele que tem um volume avantajado na região da cintura, o que demonstra um problema de profissionalismo muito sério. Um cara que ganha 550 mil reais por mês não pode, por exemplo, se dar ao luxo de ter um volume avantajado na cintura, porque ele é um atleta e como atleta ele não pode ter um volume avantajado na cintura. E se aqueles que não gostam disso que eu estou destacando aqui, pense, por exemplo, na ofensa que esse jogador causa ao Tricolor quando ele tem esse volume avantajado na cintura. Até porque ele tem, por exemplo, preparadores físicos, muitos profissionais trabalhando para que ele não tenha esse volume. E se tem, é porque é muito irresponsável do ponto de vista profissional, Voltou também a equipe, voltou a ser prestigiado, entrou no jogo ali também no segundo tempo. Os empresários de Benítez e Orejuela fizeram chantagem, deu certo. Os dois também foram a campo, estão prestigiados, foram a campo como titulares nesta equipe do São Paulo também. Ou seja, muita indecência foi a campo ontem nesse empate do Vozão. E também foi a esperança foi a campo. Essa esperança ela começa a se configurar na postura da equipe tricolor desde os primeiros minutos da partida. Ou seja, percebemos que durante todos os minutos que havia muita disposição, muita vontade da equipe, muito empenho dos jogadores em construir um resultado positivo. Eu diria para vocês que este empenho, essa disposição, elas não foram muito diferentes daquilo que a gente viu no encontro do São Paulo contra o Peixe pelo clássico que aconteceu no Morumbi. Quando o Crespo ainda era técnico. Na minha opinião foi igual, não foi menor nem maior, foi igual. E nesse sentido, a gente precisa lembrar que os jogadores estão de uma forma ou de outra tentando, estão sinalizando que querem realmente tentar. Eu diria para vocês que no jogo contra o Cuiabá não foi da mesma forma que foi no jogo contra o Peixe, também não foi o empenho da mesma forma que foi no jogo contra o Ceará, mas também não foi tão baixo assim como em outras partidas. Provavelmente os caras estão se tocando aí que a bronca está ficando muito para eles, e eles precisam também reagir. Um ou outro jogador está tentando fazer alguma coisa sim, mas a gente viu no jogo muito empenho, muita vontade, muita disposição. Vimos também a disposição da parte do Benítez, que foi uma surpresa aí. E o curioso disso tudo é que ele tentou jogar. Ele se esforçou o tempo inteiro, ele apresentou uma disposição muito grande. Na minha opinião, não apresentou um jogo que se espera dele, mas apresentou muita disposição. E isto depõe em favor de um jogador que está tentando sim, mas também depõe contra um jogador que provavelmente com o outro técnico estava fazendo o que, gente? Corpo mole. Não queria se entregar, não queria fazer nada. E aí a gente pensa também, quando a gente olha, a gente se depara com um futebol de péssima qualidade do Orejuela, horroroso Orejuela, a gente precisa também lembrar, pensar, será que o Crespo não o levava, não prestigiava ele, não o colocava na equipe justamente por causa desse futebol? Porque uma coisa interessante nos dias atuais é o seguinte, jornalistas não têm mais acesso a treinamento.
E, ao mesmo tempo, o Crespo não é um tipo de profissional que fala mal dos seus jogadores. Então a gente não sabia porque que o Orejuela não era prestigiado nessa equipe do São Paulo. Eu, por exemplo, que defendia a presença do Orejuela em alguns momentos na equipe, eu me lembrava sempre de que esse jogador, teve boas participações na sua carreira em outros momentos. E, ao mesmo tempo, recentemente me lembrei que este mesmo Orejuela foi um cara que foi desprezado lá no Ajax. O Ajax o contratara do Deportivo Cali, mas só que o Ajax fez de tudo, absolutamente de tudo, para se livrar do Orejuela. Ele entrou no Young Ajax, jogou no Young Ajax, chegou a também jogar na equipe principal do Ajax em alguns momentos. E o Ajax, num certo momento, fez de tudo para se livrar, falou, some daqui, para se livrar do Orejuela. E aí fica pensando, a gente está falando de um clube que tem talvez a melhor equipe de scout hoje da Europa. A gente está falando de um clube, por exemplo, que tem entendimento do que é um jogador de futebol, como poucos outros clubes possuem no mundo. E o Ajax, por exemplo, dispensa o Orejuela, né? Será que estava tão errado assim? E o que ele mostrou em campo foi vergonhoso. Vergonhoso. E aí a pergunta é a seguinte, cadê o empresário dele agora para reclamar? Cadê o tal do empresário para reclamar e pedir a presença do jogador na torcida? E aí, meus amigos, quem deu voz para o empresário também deveria agora chamar o empresário de novo para justificar. É esse futebol que esse cara joga mesmo? Com esse futebol, você acha que ele merecia mesmo ser titular do São Paulo, jogar um pouco mais pelo São Paulo? Porque, sinceramente, o Orejuela, a partir do que ele jogou, ele merece uma barquinha, merece entrar na barca. O São Paulo precisa de uma barca, fazer uma barca, mandar um monte de gente embora. E o Orejuela também precisa entrar na barca e se mandar do Morumbi. Porque o que ele jogou ontem mostra claramente que ele não serve, não dá para jogar no São Paulo. O Ceni tenta fazer uma modificação depois, tenta improvisar o Wellington, improvisar um jogador ali naquele setor, mostra claramente que o Ceni entendeu como o Orejuela hoje é um jogador horroroso e que não deve jogar mais na equipe do São Paulo. Não merece, inclusive, jogar na equipe do São Paulo. Tá certo, gente? Então, agora, a gente viu a disposição, viu. Agora, Josa, o time jogou melhor? Sim. O time jogou melhor? O time teve um melhor comportamento? O time promete o quê? Vamos lá. Para mim, o comportamento foi interessante, né? O empenho foi grande, a disposição foi grande. Este é um ponto. Jogou melhor? Não. Para mim não jogou melhor. Ao contrário do que muita gente está falando, para mim o São Paulo não jogou melhor. Né? E o que a gente viu em campo diz sobre o futuro do São Paulo? Diz algumas coisas, vamos lá. Por que o São Paulo não jogou melhor? Porque, na minha opinião, o empenho saltou aos olhos. A disposição de muitos jogadores realmente saltou aos olhos. A gente viu, por exemplo, o Volpi, que está tentando aí alguma recuperação, está apresentando aí alguma coisa. Tivemos o Léo jogando bem, ali na defesa o Léo foi bem. O Reinaldo foi o Reinaldo burocrático de sempre. Né? O Nestor, na verdade, Luan, né? O Nestor, na verdade, não conseguiu jogar bem. Né? O Liseiro não conseguiu jogar bem. O Liseiro, contudo, ele mostra que ele vai fazer um trabalho diferente, que é buscar essa bola, tentar trabalhar essa bola a partir da primeira linha, tentar fazer uma saída limpa. Ele talvez não seja esse jogador no momento, mas ele tentou fazer isso em algumas situações. Ao fazer isso, ele mostrou que talvez ele não seja o jogador ideal para isso, ou que precisa de treinamento para executar essas funções na equipe do São Paulo. Né? O Igor Gomes, para mim, não jogou bem. O Sara teve altos e baixos, em alguns momentos foi um jogador interessante, sim. Acho até que o Sara não fez uma partida ruim. Não foi uma partida muito boa, como um ou outro tá falando aí, mas para mim não foi uma partida ruim, não. Teve alguns acertos na equipe, sim. E em alguns momentos também bateu um pouco de cabeça. Parece que ele tem dificuldade de ocupar. Parece que ele ocupa às vezes. Ele tem esse problema, o Sara, né? Parece que às vezes ele ocupa o mesmo lugar que outros jogadores ocupam também, né? A gente teve o Benítez que também se esforçou muito, para mim não jogou bem. Por que não jogou bem? Porque para mim, gente, o Benítez não pode ser o referencial do jogador que se esforça. O Benítez, primeiro, se esforçar é obrigação de qualquer atleta de futebol, inclusive do senhor Benítez. Mas para mim, a gente não pode esperar do Benítez que ele se notabilize pelo esforço. Ele é um referencial técnico dessa equipe do São Paulo. Então ele tem que jogar mais bola, ele tem que fazer a diferença. A gente percebe que quando o Benítez ele chega ali no terço final do campo, mesmo a capacidade que ele tem de virar muito rapidamente o corpo, surpreender o marcador, né, e praticar dribles até quando está de costa, isso facilita muito o trabalho de quem vem de trás, né, da aproximação. Essa aproximação não aconteceu a contento. E isso também tão pouco ajudou esse jogo do Benítez. A gente não viu, por exemplo, o Benítez pisando tanto na área como ele consegue fazer algumas vezes. Ou fazendo aqueles passes mais entre linhas, né, com uma quantidade interessante, para gerar jogo no costado da zaga. Ele já fez isso em outros momentos. A circulação do meio de campo também, é o último terço do campo, conduzindo bola, algo que ele consegue fazer nos momentos mais interessantes, também não conseguiu fazer. Então eu vi um Benítez tentando acertar, mas que não conseguia acertar. E não acho que não acertou só por causa dele, mas também pelo tipo de jogo do São Paulo.
E tá, que tipo de jogo é esse? Que modelo de jogo é esse que você está falando? Vamos lá. Na verdade, gente, o que a gente viu no São Paulo é o seguinte, ó. A gente viu algo diferente acontecendo. Uma maior posse de bola. São Paulo teve 64% de posse de bola. O São Paulo teve ali, conseguiu 23 finalizações para o gol. Dessas 23 finalizações, 8 foram para o gol, foram finalizações em direção ao arco. Ok. Quando a gente pensa 23 finalizações e 8 em direção ao arco, não tem nenhum problema. Tá correto. Uma equipe pode ter 20 finalizações e 10, 6, 7 em direção ao gol. É normal. Agora, das 23 finalizações, o São Paulo conseguiu fazer apenas um gol. Então daquelas 8, pelo menos 2 bolas a mais deveriam entrar, ou pelo menos uma, que daria a vitória para o tricolor do Morumbi. Isso não aconteceu. E por que isso ocorre? Por que teve todas essas finalizações? Por causa do jogo que o São Paulo potencializou. O São Paulo foi muito mais ofensivo, o São Paulo quis vencer a partida, talvez um pouco mais, e criou muitas chances de gol. Agora, a progressão para o campo de ataque era uma coisa importante, mas que não funcionava também a contento. O caminhar junto nem sempre ocorria, ou seja, os jogadores quando eles saíam do campo de defesa para o campo de ataque, nem sempre eles iam muito bem associados, muito bem próximos. A gente não via muito as triangulações. E a ausência de maiores e melhores triangulações, o aproximar-se de um jogador com o outro no terço final do campo de uma maneira correta, ocupando corretamente os espaços, o deslocamento, o ataque aos espaços no costado da zaga, dos zagueiros, tudo isso a gente não viu a contento nesse São Paulo que tentou ganhar um pouco mais. E isso acontece por quê? A gente viu ideias novas, O São Paulo vai ser uma equipe de muito mais posse de bola do que era, teoricamente, a equipe do Crespo. A gente viu uma ideia de jogo com vários jogadores chegando no último terço do campo. O São Paulo, quando chegou na área ali do Vozão, chegou com muito mais jogadores. Isso também é algo novo nessa equipe do São Paulo. A gente viu, por exemplo, os laterais tentando chegar também, junto ali, ampliando o número de jogadores que chegam. Mas essa chegada, com muitos jogadores ali e tal, requer treinamento. Essa aproximação, essas triangulações, requerem treinamentos também para que elas aconteçam de uma maneira mais satisfatória. A saída do fundo mais limpa também requer um maior treinamento também. Aí no caso o Liseiro precisa melhorar ou outro jogador pode fazer essa saída também, Agora, isso significa que as ideias são boas, são interessantes, pode projetar um São Paulo diferente, mais propositivo, mas esse São Paulo precisa de muito treinamento para que essas ideias funcionem. Então não vai ser de uma hora para outra que o Ceni vai conseguir, por exemplo, gerar esses ajustes, ou seja, é um modelo de jogo novo se processando na equipe do São Paulo, mas esse modelo novo requer muitos ajustes que talvez não dê para fazer numa partida ou outra. Talvez ele precise de no mínimo umas 3 semanas para conseguir ajustar uma coisa com a outra. E qual foi o efeito colateral desse tipo de jogo? O efeito colateral é que o São Paulo deixou muitos espaços em campo. E aí, muitos espaços para o Ceará contra-golpear. E o Ceará consegue fazer um gol, poderia ter feito outro gol também no segundo tempo, teve chances para isso também. O Ceará poderia perfeitamente ter vencido essa partida, o São Paulo poderia ter vencido, o Ceará também poderia ter vencido também. Por quê? Porque o São Paulo deixou muitos espaços. Então, esse modelo de jogo vai ser o mesmo que o Ceni vai levar para o Majestoso, vai ser o mesmo modelo que o Ceni vai levar também a campo diante de outros adversários do São Paulo. Quando a gente olha para os próximos adversários, não somente o Corinthians, a gente vê equipes que sabem jogar muito bem no contragolpe. O time do Corinthians hoje é uma equipe que está trabalhando muito bem no contragolpe. Se o São Paulo deixar esses espaços em campo, pode ser bastante perigoso. De repente o São Paulo pode se dar mal no clássico contra o Timão. O Corinthians que vai jogar contra o São Paulo tem um problema na lateral, deve entrar o Du, que é um jogador jovem muito bom, não é tão ruim, na minha opinião pode até jogar melhor que o Fagner, mas é um jogador que vai entrar no clássico, de repente está inseguro, é por ali que eu acho que o São Paulo pode jogar e tentar construir gol contra o Corinthians. Mas sobretudo é o seguinte, eu acho que o São Paulo tem que tentar vencer o Corinthians por dentro, gente. Por quê? Porque o Corinthians provavelmente vai segurar os dois laterais. O Silvinho é um técnico que segura muitos laterais, até porque não tem nenhum volante marcador pelo corredor central. Nesse sentido, é muito interessante também que o São Paulo tente trabalhar a construção do jogo pelo corredor central. Então esse monte de homem que chega ali no terço final precisa praticar, por exemplo, o 1 contra 1 contra o Gil, que não vem nada bem nesse momento. Acho que tem que fugir desse confronto aí contra o João Victor, que é um ótimo zagueiro do Timão, mas tem que tentar isso contra o Gil, por exemplo. Agora, o fato é, o São Paulo não pode deixar esses espaços todos. Eu desconfio que o Ceni vai fechar um pouco mais a equipe contra o Corinthians. E na minha opinião, isso não está errado. Talvez seja uma decisão muito sábia a ser tomada neste momento. E aí nos outros jogos tem que
Eu acho que tem que pautar esse jogo mesmo mais ofensivo, ao mesmo tempo tem que tomar um pouco de cuidado aí com a defesa e não deixar tantos espaços assim. Ou seja, não que está errado jogar dessa forma, mas jogar dessa forma significa que o São Paulo precisa ajustar esse tipo de jogo diferente. Isso pode demorar um pouquinho e o São Paulo talvez não tenha esse tempo todo. Então, é muito interessante que o Ceni pense um pouco mais, tirar um pouco desse jogo ofensivo neste momento, entregar um pouco mais para o sistema defensivo e depois, somente depois, pautar um jogo mais ofensivo. Por quê? Porque desse jeito, jogando desse jeito, o São Paulo também pode ter uma marcação eficiente. Porque assim, você não vai ter muita gente marcando, você não tem volante marcando, mas ao mesmo tempo você tem um sistema defensivo praticando ações defensivas, com vários atacantes praticando as ações defensivas também. Isso contribui para o sistema defensivo. Só que isso também requer o quê? Preparação, requer entrosamento dos jogadores, requer tempo, e isso o São Paulo não tem neste momento. O São Paulo vai chegar onde com o Rogério Ceni? Pelo que a gente viu, o São Paulo anuncia que quer ser muito mais protagonista no cenário do futebol brasileiro e no Brasileirão. Só que este modelo novo de jogo, ele pode perfeitamente alçar o São Paulo a uma ótima posição na tabela. Só que ele é ainda desajustado. Isso também coloca o perigo para o São Paulo, na minha opinião, um perigo maior do que acontecer com o Crespo, do São Paulo flertar ainda mais com a zona de rebaixamento. Uma coisa ou outra pode acontecer. Meu palpite é que talvez o melhor aconteça para o São Paulo, e é o que eu espero que aconteça mesmo. Mas o perigo está aí, rondando também neste momento, a equipe tricolor. O Ceni precisa tirar um pouquinho agora dessa vontade de ganhar da equipe, né? Não, a vontade de ganhar tem que ter, mas desse esquema com muita gente chegando, gerar um pouco mais de proteção ali para a equipe neste momento e trabalhar um pouco mais essa ofensividade pouco a pouco, fortalecendo também neste momento o sistema defensivo para que esses espaços não sejam dados para os adversários, porque pode ficar muito perigoso, sobretudo contra Timão, o Red Bull, Massa Bruta, Bragantino e também o Colorado Internacional. 3 equipes que cada vez mais jogam no contra-ataque, se aproveitando dos espaços que a equipe como São Paulo de ontem deixou para o Ceará utilizar e tentar fazer gols, coisa que o Ceará não conseguiu fazer. Mas de qualquer maneira eu gostei da estreia do São Paulo, mas para mim foi muito mais do mesmo. Eu vi muito empenho e vi uma vontade de jogar diferente, mas eu vi um paradoxo, uma vontade de jogar diferente que não conseguia ser alimentada por um jogo diferente, tá certo, gente? Então espero que vocês tenham compreendido aí. Deixa o like aí, divulgue aí o nosso canal aí nas suas redes sociais e tal. A gente tem uma conta agora numa outra rede social, que eu não sei se eu posso falar agora, outro canal. Não sei se eu posso falar aqui no Twitter, não sei se eu ainda posso falar. Hoje é 17h30, vamos falar muito desse São Paulo do Ceni, projetar a rodada do Brasileirão e outras coisas mais. Hoje, naquela outra rede social. Qual é a rede social, Josa? Olha esse livro aqui, gente. Olha a cor desse livro aqui. Qual é a cor desse livro aqui? Exatamente, gente. Vamos ter às 17h35. Espero todos vocês lá no meu canal. Tá certo, gente? Eu vou divulgar no Twitter também, no grupo de membros e também no Facebook. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.